Sakamoto, da última vez, né, que Lula foi um pouco pressionado, até com as primeiras denúncias que chegaram do Juscelino, o Lula foi um pouco nessa linha, né? Ele tem o direito de se defender. Qual é a diferença daquele momento para esse, né, com esse indiciamento agora da Polícia Federal? Essa fala de Lula, ela abre um caminho para que ele permaneça no cargo? Abre. Na verdade, é o seguinte, Fabiola, não mudou nada daquele momento até agora por conta de duas palavrinhas, União Brasil. O Lula não está defendendo o Juscelino. Pode até gostar do Juscelino, pessoalmente, cachaçinha, churrasquinho, amizade, Grande do Torto, sabe? Pode considerar ele uma pessoa legal, em espaços festivos, etc. Mas não é os belos olhos ou as belas crinas dos cavalos, dos aras de Juscelino, que na verdade são que atraem o Lula. O Lula está preocupado com o apoio da União Brasil. Não é o único ministro das paradas dos ministérios que tem esse partido, não é o único ministro que faz parte do Centrão, né? Mas Lula precisa do apoio do Centrão para continuar na cadeira. O Lula tem os partidos que elegeram Lula têm uma minoria de votos. Às vezes tem voto suficiente para segurar uma emenda constitucional, mas às vezes nem isso, para barrar uma emenda constitucional, mas às vezes nem isso. Então, o que acontece é que, na prática, esse pessoal todo ele tá preocupado com a governabilidade. E aí, esta palavra é aquela palavra que sistematicamente a gente vê a ética, o bom senso, né, as boas práticas, os princípios da administração pública indo para o ralo, né, em qualquer governo. Então, o que acontece? O Lula precisa do apoio do União Brasil. Só que o mais interessante dessa história, e aí ele vai mantendo o Juscelino. Ele só sai se o Juscelino, se o União Brasil quiser. Com a substituição da Daniela Carneiro pelo Celso Sabino, que eram do mesmo partido, do União Brasil, o Lula, que tinha se comprometido com o Vaguinho, com a Daniela, esposa dele, né, lá em Belford Roxo, segurou quanto deu, mas trocou. Por quê? Porque o União Brasil assim queria, né? E aí foi. Né? Só que o que acontece é o seguinte: se você for pegar as votações, União Brasil, assim como outros partidos do Centrão, ele não entrega para o Lula aquilo que ele precisa. Inclusive, durante muito tempo, ele entregava menos do que os republicanos, que na época nem tinha ainda cadeira na esplanada. Mas o que acontece é que o União Brasil é um partido rachado, vem da fusão do PSL com o DEM, tem muita gente oposicionista lá dentro, depende sempre de você olhar onde o partido, da onde é o deputado, da onde é o senador do partido, da onde é o vereador do partido, para tentar entender se ele é pró ou contra o governo. O fato é que o União Brasil não tem entregue nem os votos que o Lula precisa para não passar uma vergonha no Congresso Nacional. Um exemplo claro disso é a questão do veto das saidinhas. A gente sabe que é uma questão polêmica, a gente sabe que muitos deputados ficaram com medo de votar contra, Berlinda, tema quente, mas mesmo assim, se você for pegar a quantidade, na Câmara foram 54 votos contra o veto do Lula e só um a favor, ironicamente, da Daniela Carneiro, que foi a ministra demitida. E no Senado, 6 votos contra e nenhum a favor. Então, o que acontece? Na prática, o Lula ficou com um ministro que é um boletim de ocorrência ambulante, né? Ganhou do União Brasil um boletim de ocorrência ambulante, mas não ganhou do União Brasil a quantidade de votos, pelo menos não precisa nem ser todos, porque ninguém espera que o Kim Kataguiri vote com o Lula, mas pelo menos uma quantidade mínima. Não ganhou, né? Ele ganha quando o projeto interessar ao próprio União Brasil, como projetos, por exemplo, ligados à economia, reforma tributária. Aí está com o governo. Né? Agora, projetos que são mais quentes, que ligados a costumes e comportamentos, União, boa parte fecha com o Centrão, né? Olha para o termômetro da população e fecha com o Centrão. Mas Lula precisa do União, né? Para continuar na cadeira, inclusive assim como precisa de outros partidos do Centrão. Então, enquanto União Brasil quiser Juscelino, União Brasil terá Juscelino. E Lula deve ficar com o Juscelino. Então, na sua análise, não há necessidade de afastá-lo? É que não é uma questão de ser necessidade ou não. Necessidade ele não era nem ter indicado, Fabiola.
A questão do Juscelino era a pessoa nem ter indicado. Se a gente for pegar a ficha corrida do Juscelino, ela é longa. Lá naquele momento, lá atrás, né? Qualquer pangaré sabia que ele ia ficar insustentável, né? Ele escondeu milhões de reais em cavalos na sua declaração eleitoral. Ele mandou asfaltar a estrada que cortava o próprio Aras com um grande orçamento secreto. Ele estava usando avião da FAB para visitar leilão de cavalo. Ele estava empregando assessora, irmã do sócio do Aras, da família. E isso antes das denúncias relacionadas à corrupção na Codevasf. Então, muito antes. Então, o que acontece? Já tinha, já se sabia. A questão, na verdade, ela não é. O que está sendo discutido aqui não é ética, não é princípio de administração pública. Na cabeça do Lula, é governabilidade.